A tribo de Dan não terá 12 mil selados durante a grande tribulação, conforme é relatado em Apocalipse 7. Não existirão 12 mil selados da tribo de Dan. Existirão muitos danitas que serão salvos, mas através do martírio. Não serão selados 12 mil integrantes da tribo de Dan. Existem muitas conjecturas em Israel, por que isso e tal. A gente vê que o Tanar mostra que a tribo mais idólatra que existia em Israel nos períodos bíblicos, qual era a tribo mais idólatra? A tribo de Dan, tá? E lá em Gênesis 49, Bereshit 49, quando o nosso pai Jacó vai abençoar a tribo de Dan, ao invés de abençoar, ele faz uma oração extremamente preocupado. Ele fala que Dan é uma serpente na beira do caminho, que pica o calcanhar do cavaleiro. Então, o entendimento Netzarim, tá? É que o anti-Messias, além de ter o sangue daqueles povos inimigos de Israel, ele também terá o sangue de alguém da tribo de Dan também, tá? É o entendimento que se tem em Israel. Ó, Gênesis 49, Jacó está abençoando as tribos todas. Aí quando chega na hora de Dan, ele fala, Gênesis 49, 16 em diante, Dan julgará o seu povo. Quem é que vai julgar o povo aí durante o período da grande tribulação? Terá um homem que vai puxar para si a prerrogativa de julgar a humanidade, tá? O anti-Messias. Dan julgará o seu povo como se fosse uma das tribos de Israel. Vocês estão entendendo aqui? Que Jacó está contemplando aí o período da grande tribulação. Dan será Nahash, serpente. Quem é? Esse título de Nahash é aplicado a quem? Ao inimigo de nossas almas. Dan será uma serpente junto ao caminho. Os seguidores do Messias eram seguidores do quê? Que dizem Atos? Seguidores do Derer, do caminho. Mashiach disse que ele era o quê? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ó. Dan será uma serpente junto ao caminho, ou seja, estaria atrapalhando os servos do Messias. Uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Olha, o Messias pisaria a cabeça da serpente, a serpente picaria o calcanhar do Messias. Gênesis 3,15, tá? A tua salvação espero, ó Yahuá. Ó, Jacó está fazendo uma oração pelos seus filhos que estarão vivos no período da grande tribulação. O entendimento que se tem em Israel é que provavelmente o anti-Messias será da tribo de Dan e como punição não existirão 12 mil selados dessa tribo no período da grande tribulação. Contudo, muitos danitas, milhões serão salvos, tá? No período da grande tribulação através do martírio, tá? Aí o Criador é tão bondoso, mas tão bondoso, que no milênio, tá? Isso é relatado com detalhes em Yehezkel, em Ezequiel, olha que bondade extraordinária, tá? A tribo de Dan poderia pensar assim, puxa, que humilhação, imagina o patriarca chamado Dan, filho de Jacó, Yaakov, que humilhação, puxa, a minha tribo já foi a mais pecadora no período bíblico, não teve 12 mil selados lá no período da grande tribulação, o anti-Messias, suponhamos que ele seja, tá? De acordo com a tradição Netzarim, suponhamos que ele seja da tribo de Dan. Então imagina o patriarca Dan e todos os danitas sentindo tristeza por isso. Porém, o Criador em sua infinita misericórdia, quando vai repartir a terra no período do milênio, né, lá em Ezequiel, pasmem, qual é a primeira tribo que ele chama para dar terra para essa tribo? A tribo de Dan. Vocês estão entendendo que interessante? Ou seja, é como se o Criador estivesse falando assim, olha, eles continuam fazendo parte do meu povo. Ou seja, a tribo de Dan é muito amada, tá? Então, por conta de todas essas coisas ruins que acontecem com a tribo de Dan, tá? Quando em Ezequiel é relatada a repartição da terra, a tribo de Dan recebe antes de todo mundo, vai receber antes de todas as tribos, tá? Para que ninguém, durante o milênio e a eternidade, venham pensar mal dessa tribo abençoada do nosso povo de Israel.